Bom dia, alunos do 7º ano que estão aqui ligadinhos no Centro de Mídias da Educação de São Paulo para mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje, como vocês viram, se chama Entretenimento e Reflexão. E qual que vai ser o tema? A narrativa. 7º ano, a gente vai falar de narrativa. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes. Trabalhar também a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e das personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discursos, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas empregadas. Observar expressões conotativas, processos figurativos e uso de recursos linguísticos gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Até cansei, que habilidade extensa! Mas eu serei a moderadora, a professora que dará aula de vocês, como sempre, a professora Andréia. Bom dia! Bom dia, Mônica, obrigada. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aos objetivos da aula, então? Estudar o gênero textual conto, interpretar o conto e retomar os elementos da narrativa, explorando os aspectos linguísticos do texto, ok? Nessa nossa retomada do gênero textual conto, né, que é da esfera literária, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa e os aspectos linguísticos, e para isso a gente vai ouvir um podcast. É um texto da situação de aprendizagem 3 do caderno do aluno. Eu acredito que na parte 1 não esteja, e eu estou falando da versão professor, ok? Se vocês não estiverem com esse texto agora, assim que vocês puderem ou receberem essa apostila, deem uma retomada nisso. Certo, Mônica? Sim, na internet acho que os professores sabem onde encontrar a situação de aprendizagem 3, mas referente ao 2º bimestre, não é, professora? Exatamente. Vamos agora, eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês, para que nós retomemos um pouquinho os conhecimentos prévios, certo? Nós deixaremos o chat aberto, porque nós sabemos que vocês gostam de participar com seriedade, né? Nós já sabemos disso, né, Mônica? Sim, a gente fica olhando, a gente fica de olho no chat. Isso. Agora. Então, vamos lá. Primeira perguntinha. Você se lembra o que é um conto? Segunda. Cite os elementos de uma narrativa necessários em um conto. E 3, qual é a função social de um conto? Olha, são 3 perguntinhas, então façam de forma sintetizada. Conto, o que é conto? Elementos da narrativa, quais são os elementos da narrativa? E função social? Tentem achar as palavras-chave, né, Mônica? Isso, para vocês terem mais tempo para responder as 3 perguntas, e não só uma. 1, 2, 3, a resposta Isso, fica fácil para todo mundo. Muito obrigada, até a volta. Aí, pessoal, deu tempo dessa vez, eu tenho lido que às vezes fica um pouquinho rápido. Vamos lá, Mônica? Olha, bora lá. Na pergunta 1, você se lembra o que é um conto? A Cibele comentou aqui pra gente, conta uma história com começo, meio e fim. Começo, meio e fim é uma narrativa, não é, professora? Mas a gente tem também a Ana Carolina, o Ian, que falaram muito parecidamente que é uma narrativa curta ou longa com poucos personagens. Tá. Elementos da narrativa? Gente, a gente está procurando aqui. Vocês ainda não colocaram quais são os elementos. Ó, uma dica, são 5 elementos da narrativa. É assim que eu gosto também de numerar, porque fica mais fácil para lembrar, né? São 5 elementos. Não acontece uma narrativa sem eles. Quais que são? E a 3, professora, a gente teve bastante. Qual a função social do conto? Vocês sabem bem. A maioria falou entretenimento. Nossa, muito bem. E a Débora também disse, pode ensinar muitas coisas. Muito bem, Débora. Olha, complementou bem, Débora. Vamos lá, vamos às respostas, então, as possíveis respostas, né? Então, aqui é o relembrando.
Vamos lá. Conto é um gênero literário, então é uma narrativa curta, pode ser real ou fictício, e apresenta, então, 5 elementos, né, Mônica? Sim. Enredo, e esse enredo é constituído por uma apresentação, um desenvolvimento, clímax e desfecho. Apresenta poucas personagens, o tempo é reduzido, tanto o cronológico quanto o psicológico, e o espaço limitado. Foco narrativo, quando eu falo de foco narrativo, estou me referindo a como esse texto foi narrado, né? Então, eles foram bem assertivos, porque falaram, sim, de poucas personagens. Olha, eles estão lembrando bem. Muito bem. Geralmente, assim, né? É o mais comum, tá? Que sejam poucas personagens e tempo e espaço reduzido. Função social dos contos, então. Como bem disse a Débora, né? Isso. E a maioria, você falou, né? Disse que era entreter o leitor. Se entreter. Olha, tem nomes aqui, Davi, Peterson, Raíssa, eles falaram que é entretenimento, gente. Muito bem. E a Débora que acrescentou, né? Que também passa um ensinamento. Isso. Isso também é característico das narrativas, tá? A gente tem isso na fábula muito mais explicitamente, porque lá no final aparece a moral da história, mas é da narrativa passar um ensinamento, sim. Então, função principal é entreter o leitor, mas ela leva à reflexão e ela passa uma lição de vida por meio de relatos de histórias reais ou fictícias. Aliás, a leitura prazerosa, né, de um texto literário, ela tem esse caráter gostoso de você se identificar com a situação, de você sair, às vezes, de uma tristeza, né, porque a personagem passa pela mesma situação que você, ou você se coloca no lugar do outro e percebe, puxa, eu posso tomar essa atitude, isso seria assertivo. Eu acho, professor André, que depois de uma leitura a gente nunca é o mesmo, a gente sempre muda um pouquinho, e eu costumo pensar para melhor, porque se a gente, como você disse, passa um momento de leitura prazerosa, quando a gente vai fazer a leitura prazer, a gente sempre vai agregar conhecimentos novos, e aí a gente também ganha sentimentos novos. Gente, ler é tudo de bom, não é, Pro? Sim, e não podemos esquecer que, ok, professora, mas a gente precisa ler, às vezes, para fazer prova, para fazer, né, uma verificação de leitura, também faz parte. Mas nós temos objetivos diferentes de leitura, né? Então, a leitura prazerosa está distante de tudo isso, né? É você ali, é o seu envolvimento. E as outras você também precisa fazer, e aí são outros objetivos também. Sim. Né? Vamos continuar, então. Vamos ouvir agora um conto, e eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção. Tanto que, olha, nós colocamos como contação de história, certo? A gente colocou como contação de história, por quê? Nós não trouxemos o texto hoje, né? Vai ser uma escutativa. Isso, exatamente. Vocês têm que ficar ligadinhos, gente, porque vocês só vão ouvir. O podcast, geralmente, ele tem essa característica, não é? A gente coloca lá em alguns streamings, tem alguns aplicativos específicos onde as pessoas colocam lá áudios. Esses áudios podem ser também contos, histórias, mas é somente a linguagem oral. E aí compete a nós escutarmos, e nessa escuta a gente não pode fugir. O que eu digo assim, é que aquele momento tem que nos prender, mesmo que a gente não tenha o campo visual ali. Porque na leitura, quando a professora lê, a gente vê o texto junto. Então a gente tem a pista visual e auditiva. Mas no podcast, a gente diz que a escutativa não é por causa disso, porque a gente não pode se perder de toda aquela contação, e a gente tem que se envolver com a história mesmo assim. Vamos treinar isso. Vamos treinar isso. Estou empolgada. Vamos ouvir então o podcast, uma contação de história. Presta atenção. Você vai ouvir um conto. Mariana entrou na sala de aula, desesperada, e disse para Clara, sua colega de classe: "Você acredita que meu irmão achou uma tartaruga na praça e levou para casa?" "Que fofo!" exclamou a menina. "Fofo nada. Mamãe vai ficar uma fera. Ela não suporta animais, ainda mais tartaruga." "Tadinha. Se eu não tivesse um gato tão chato,
até ficaria com ela. Mas acontece que ele não pode pegar uma tartaruga e levar para casa. Afinal, ela pode ter dono. Clara pensou e disse: Mari, você sabe que tartarugas são animais silvestres. Portanto, para ficarem com ela, vocês devem ter a autorização de um órgão ambiental responsável. Lembra que aprendemos isso na escola? Verdade, Clara. Eu tinha me esquecido disso. Assim que eu chegar em casa, vou falar com o maluco do meu irmão. Mariana, ao chegar em casa, deparou-se com a mãe furiosa com seu irmão. A mãe não queria de jeito nenhum a tartaruga em casa. Mas mãe, ela é tão bonitinha, apelava o menino para a sensibilidade da mãe. Danilo, você vai procurar o dono da tartaruga hoje mesmo. O menino tratou logo de obedecer à mãe e escreveu o seguinte cartaz e colocou na praça. Achei um tartaruga. A gente não pode ficar com ela. Minha mãe não deixa. Minha casa fica na Rua da Subida 365. Os dias foram passando e o dono da tartaruga não apareceu. Mariana já estava ficando com medo, pois eles estavam com um animal silvestre sem autorização de um órgão ambiental. A mãe estava gostando da tartaruga, apesar de preocupada com o fato de estarem criando uma tartaruga clandestinamente. Como o dono não aparecia, ela e Mariana foram ao órgão ambiental de sua cidade e contaram a história. Elas realizaram um cadastro e um veterinário foi à casa delas para verificar como era o local em que a tartaruga estava. Ele constatou que o lugar era adequado e o órgão ambiental autorizou que a família ficasse com a tartaruga que recebeu o nome de Galileia. No entanto, foi dito que a guarda era provisória e que, a qualquer momento, a tartaruga poderia ser levada embora para retornar ao seu habitat natural. Os anos passaram e Galileia continuou com a família, tendo os cuidados necessários, entre eles, muito amor. Mariana e Danilo formaram suas famílias e todo fim de semana vão visitá-la. E adivinha quem ficou cuidando da tartaruga? Isso mesmo, a mãe, aquela senhora que não queria a Galileia. Texto. Olá, gostaram do texto? Foi fácil de entender. Será que entenderam bem? Uhum. Começo, meio e fim da história. Vocês devem ter percebido que a gente consegue linkar com o assunto de ontem, né? A questão da adoção dos animais silvestres. Isso também vai ser legal para que a gente consiga trabalhar com o conto, certo? Vamos a algumas questões agora. Aí o chat vai abrir novamente. Isso. Darei aí 2 minutinhos para vocês. Agora, não tem texto mesmo, então é de acordo com o que vocês conseguiram aí. Nem vamos enrolar muito, não é para eles ficarem com a história fresquinha aí. Exatamente. Vamos lá. 3 questõezinhas. Na tela. Pessoal, vamos conferir, então, o que vocês responderam? Olha, a primeira era, gente, quanto ao foco narrativo, o narrador é observador ou ele é personagem? Eles já sabem bem o que é isso? Pronto. Vamos repetir para eles Olha, isso? Narrador, então, observador é aquele que, além de narrar na terceira pessoa, né, a gente complementa que ele não participa da história, ele só está de fora, observando o que está acontecendo e narrando para nós, certo? Então, terceira pessoa ele vai narrar. E o narrador personagem é aquele que participa da história. Então, se ele participa, ele vai narrar em primeira pessoa. Isso. Okay? E aí a gente tem aqui, olha, Pedro, Eloy ou Eloá, Gabriel falaram que é narrador personagem. Mas a Mariana, Alice, Vinícius, muitos, inclusive, falaram observador. Acho que grande parte falaram que é observador, professora. Ok, então acertaram, né? O narrador observador. E aqueles que se confundiram aí, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, né? Personagens. Olha, quem são as personagens deste conto? A Giovana fala assim que são a mãe, os irmãos e a tartaruga. O Luan e a Nicole falaram, é o filho, a filha e a mãe é amiga de Mariana. Na verdade a gente tem
a gente fala bastante da tartaruga, né? Ela fica aí ela não tem uma ação aí, ela pode ficar num segundo plano, assim como o veterinário fica num segundo plano, né? Sim. E nós temos a Clara, a Mariana, o Danilo e a mãe, né? Então, vocês estão... Pode deixar lá Pode deixar. Olha só, a gente tem as respostas na tela para vocês conferirem. E aí, a última era... Qual é o espaço? Onde se passa? Onde se passa, isso. Muitos falaram na casa do personagem. Eu coletei aqui 2 nomes, Iris, Vitória, obrigada pelas respostas. Sim, o lugar, né, recorrente é na casa da família, mas começa ali na sala de aula e ainda passa pela praça e pelo órgão ambiental, ok? Uhum. Vamos continuar esse estudo do texto. As marcas temporais, então, nós estamos vendo, se vocês perceberam, nós falamos do foco narrativo, falamos das personagens, falamos do lugar, e agora nós vamos falar um pouquinho do tempo. Então, para isso, nós temos o quê? As marcas temporais. Então, olha só, as marcas temporais, pode abrir o chat, acho que não precisa dar tempinho nesse, eles vão fazendo conosco. Isso, vamos tá? fazendo conosco, enquanto a gente vai lendo e comentando, presta atenção aí, olha. Isso. Então, vamos lá, as marcas temporais, os dias foram passando e os anos passaram, representam, respectivamente, o tempo cronológico ou o tempo psicológico? A quinta questão. Mariana compartilha o ocorrido com Clara. Isso dá-se por meio do discurso direto ou discurso indireto? E a sexta é, qual é o efeito desse tipo de discurso no texto? Ok? Olha, gente, na 4, vocês respondam com duas palavrinhas, ou tempo cronológico ou psicológico. Bem rapidinho. É bem rapidinho na 4 aqui pra gente. Vários. Vamos só falar um pouquinho do tempo. Já chegaram as respostas da primeira. Vou falar só rapidinho. Tempo cronológico, aquele que é marcado lá do relógio, tá? Os dias, as horas, né? E outras marcas que vão determinar o tempo cronológico. O psicológico é aquele que depende para cada um. Então, por exemplo, se a gente está numa situação de apuro, o tempo demora para passar. E quando a gente está num lugar gostoso, o tempo passa rápido. Boa. Né? Ok? Olha, a maioria colocou cronológico. Muito bem, cronológico. E discurso. Qual foi o discurso? Direto ou indireto, não é, professora? Isso, a gente direto só quer ou uma dessas duas respostas, gente. Vamos voltar. Discurso direto. Qual é o discurso direto? É aquele em que a própria fala da personagem aparece. Muitas aqui, no caso, né, do texto literário, a gente tem a questão dos diálogos, ou então elas podem até aparecer entre aspas, a própria fala. Ninguém fala pela personagem, ela mesma fala por si só. E o indireto é quando o narrador conta o que a personagem disse. Aqui, como foi? Olha, o Gustavo, a Ana Carolina, consegui captar, falaram direto. A Verônica também, Ludmila, Arthur, falaram pra gente. Olha, discurso direto, professora. Muito bem, discurso direto. E por falar em discurso direto, Mônica, vou fazer essa pergunta que não estava aí no script, né, no nosso roteiro. Vamos lá. O que marca essa fala, né? Como chama aquele verbo que marca a fala? É um verbo de é esse, professora? Elocução. Verbo de elocução. Verbo de dizer. Ou verbo de sende, vocês vão encontrar esses nomes aí, né? Agora, a sexta questão. Qual é o efeito desse tipo de discurso, então? Utilizar o discurso direto proporciona o que ao texto, né? Quando aparecem as falas, olha, quando aparecem as falas, né, a gente vê o narrador dizendo falou, sussurrou, disse fulano, não é? Aqui a gente tinha, Mariana entrou na sala e disse. Isso, e qual é o efeito, professora? A gente tinha, que fofo, exclamou. Exclamou. Depois a gente tinha sobre o narrador falando da Clara. Clara pensou e disse. O disse aí.
Mas mãe, ela é tão bonitinha. Apelava o irmão. Então, esses verbos que nós fomos destacando agora são os verbos do dizer, certo? E o que isso proporciona, então, ao texto? Vamos lá, ó, nós deixamos agora as duas respostas anteriores e vamos focar nas 6. O discurso direto, ele dá voz, vida às personagens e, consequentemente, ao texto. Né? Ele deixa o texto mais dinâmico, verdadeiro, né? Parece que você está vivendo uma coisa. Eu Pode. tenho uma paixão por textos com diálogos. Tem um cronista, o Luiz Fernando Veríssimo, ele faz Demais. tantas crônicas, todas com aquele tracinho, sabe, gente, do diálogo. Então, eu às vezes, isso daí eu tô lembrando da minha adolescência também, às vezes pegava o livro e olhava quais eram os contos, as crônicas cheias de diálogo, que eu adorava ficar fazendo os diálogos na minha cabeça, gente. Vocês também são assim? Vocês também amam quando a história tem diálogo? Porque é como a professora colocou na resposta, dá vida. Parece que o texto tem mais vida, não é? Isso mais gostoso. É mais gostoso, exatamente. Vamos lá. Vimos as respostas. A última agora, a gente vai dar um tempinho para vocês. Nessa próxima atividade, para vocês pensarem um pouquinho. 2 minutinhos para pensar. Vamos continuar a sequência de acontecimentos. Situação inicial, o Danilo acha uma tartaruga na praça e leva para casa. Eu quero que vocês coloquem qual foi o conflito, né? E depois, qual foi o clima? Conflito, o que precisava ser resolvido, né? Era o conflito. Qual foi a situação que foi criada a partir do Danilo chegar com a tartaruga em casa? E o clímax, o que se esperava que acontecesse, né? O ponto mais alto aí da história. E o desfecho, a autorização do órgão ambiental para a adoção da tartaruga. Então, eu preciso de 2 elementos aí, hein? O conflito e o clímax. Ai, será que vocês vão lembrar da história? A gente está torcendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. 2 minutinhos. 2 minutinhos no chat. Pronto. Conseguiram. Ou estão chateados, não lembrei, não conseguimos lembrar, estamos sem o texto. Vocês são maravilhosos, vocês lembraram muito e participaram bastante. Bora lá, olha, na 2, foi pedido para vocês que dessem o conflito. Isso. E aí, a Ana, a Júlia e a Isabel disseram que o conflito é que a mãe não queria ficar com a tartaruga. Esse era o conflito da casa, né? Esse era o conflito da casa. Eu até entendo vocês terem respondido assim, mas eu queria o conflito da história, né? O conflito do conto. Então, qual foi o conflito do conto? O eventual dono não aparece e nem procura esse animalzinho. E aí, a partir de então, isso complicou a vida, né? Isso complicou a vida da família, certo? Sim. E o clímax, eles falaram assim, Rafael, Jonas, Marcos, Caio, só os meninos na área falaram que o clímax é quando a família fica com a tartaruga. Será que é isso? O clímax era a preocupação por estarem com um animal silvestre. A família ficar é o desfecho, né? Uhum. O que eles estavam esperando? Que ela pudesse ficar, né? E aí ela conseguiu, então o que vem depois disso é o desfecho. Então coloca na tela, por favor, para a gente ver a sequência dos acontecimentos desse conto, gente. Olha só, ao longo da escuta ativa, a gente teria que percorrer todo esse caminho aí que se dá a progressão temática do conto, não é, Sim. professora? É um treino, né? A gente pode fazer isso mais vezes, né? Para vocês se acostumarem, certo? E aí estão as respostas, olha. Conseguiram captar? Vamos passar? Isso. Podemos ir para a próxima? Muito bem. Nós continuamos estudando o texto. É aqui, professora, que a gente vai? É anterior. Opa. Isso aí. Isso, nessa. Desculpa. Muito bem. Nessa. Vamos lá. Nós temos 2 perguntinhas, essas ficam abertas. Isso, a gente não vai fechar o chat, a gente não vai, gente. Vocês vão respondendo conosco, tá? Presta atenção aí, só coloquem 7 e 8. Na tela as perguntas. Que sentimentos características tadinha, né, de coitadinha e bonitinha atribuídas a Galileia despertam no leitor? É só colocar aí. Qual é o sentimento que você acha que desperta no leitor? Quando a gente fala esse inha. Isso. Tem um sentimento, sim. E nesse contexto, esse inha aí
Muda um pouquinho, né? Isso. Abre o chat, por favor, para que a gente possa captar essas respostas. Gente, quando a gente fala, ai, tadinha, coitadinha, bonitinha, o que será que é? E a 8, Pro? Que personagem muda de comportamento ao longo do conto? Né? Muitas vezes a gente observa isso também. Quais personagens mudaram de comportamento, né? Fizeram a diferença? Olha, aqui a gente já tem bastante respostas já. Vários aqui comentando com 2 letrinhas, dó. Muito bem, dó, compaixão. Thaisa, Emerson, Amanda falaram dó. Todo mundo ficou com dó da tartaruga, isso Muito mesmo. bem. E a 8ª, quem é a personagem que muda de comportamento ao longo do conto? É a mãe, professora? É a mãe. Muito bem, então vocês estão ótimos hoje. Prestaram atenção, sim. Sim, o prestaram fato atenção. de terem se confundido lá nos elementos internos da narrativa, nossa, isso a gente vai tirar de letra depois, certo? Vai sim, vocês estão ótimos. Muito bem, então, ó, as características tadinho e bonitinha, atribuídas a Galileia, despertam no leitor os sentimentos de compaixão, dó. E a 8ª, personagem que muda de comportamento ao longo do conto, é a mãe de Mariana, que não gostava de tartaruga e acaba cuidando dela sozinha, certo? Certo. Nós vamos continuar estudando o texto. Olha só, sem o texto, hein? Só de escuta. Isso aí. Pode passar esse, para que dê tempo, tá? Tudo bem. Então, revisitando a gramática. Leia o cartaz que Danilo escreveu e colocou na praça. Achei um tartaruga. A gente não pode ficar com ela. Minha mãe não deixa. Minha casa fica na Rua da Subida 365. Próximo. Você acha que a concordância nominal está correta em achei um tartaruga? O que é a concordância nominal? Você precisa que o substantivo concorde com os termos que o determinam. Então, ele tem que concordar com o adjetivo, ou com o artigo, ou com o numeral, ou com o pronome. Quando o Danilo diz, achei um tartaruga, Tem um ele artigo fez. aí. Ele fez a perto da- concordância correta? Qual é tem- o substantivo aí? Tartaruga? Tartaruga. E qual é o determinante aí? Qual a palavrinha? Gente, tá certo. Bora lá, olha. A gente tem vários aqui já falando que não está Não? correta essa concordância. Ok, Pro. então vamos lá. Como Já- ficaria o correto? Já tem gente colocando pra gente aqui. Achei uma tartaruga. Muito bem. E não um tartaruga. Kaique, muito bem, obrigada. Muito bem, achei uma tartaruga, certíssimo. Quando a gente fala de tartaruga, tartaruga é um substantivo epiceno, lembram disso? Quando a gente estuda o gênero do substantivo, ele designa animais. Ele apresenta sempre um gênero só, ou masculino ou feminino. Neste caso, foi o feminino, que é a tartaruga. Por isso, quando se quer especificar o sexo do animal, nós estamos falando, olha, em gênero do substantivo. Gênero do substantivo é uma coisa, o sexo do animal é outra. Né? A gente não pode confundir essas coisas. Né? Isso aí. Então, quando eu quero especificar que o animal, o sexo do animal, quando eu tenho um substantivo de um gênero só, então eu preciso empregar as palavrinhas macho ou fêmea. Porque o gênero da palavra em si sempre será feminino. A tartaruga não é pronto. Sim, sempre vai ficar, olha lá, ó, a tartaruga macho ou a tartaruga fêmea. Muito certo? bem, muito bem. Vamos lá. Pensando agora o que nós vimos hoje, né? Recapitulando a aula de hoje, nós exploramos o gênero conto, então os elementos da narrativa, escolha do léxico e efeitos de sentido, e a importância do título do texto, que agora nós vamos falar dela porque vai dar tempo, Mônica. Muito bem, vai sim. Vamos lá. Vocês perceberam que nós ouvimos um podcast e no podcast estava assim, vamos ouvir um conto. Agora nós vamos ouvir um conto. Mas não disseram o título, né? Não foi colocado o título. Vamos pensar agora qual seria o título. Vou deixar no anterior, Pro. Isso. É antes ainda, Mônica. Ah, antes? Isso. Foi aquele que nós achávamos que... Estimulando a criatividade. Ah, tudo bem.
Vou voltar, Isso, gente, obrigada, desculpa. Mônica. Imagina, obrigada. Ó, o conto que estamos estudando não apresenta título. Você sabia que um título é muito importante para um texto? É a partir dele que levantamos hipóteses sobre o tema a ser abordado, bem como somos instigados a mergulhar na sua leitura? Pensando assim, que título você proporia para o conto de hoje? Um minutinho. Chat aberto e bora lá. Pronto, voltamos, Mônica. E aí? Olha, bastante criativos. A Marlene disse assim: podia ser encontrei uma tartaruga. A Belena também, achei uma tartaruga. Mas teve uma aluna aqui que eu gostei tanto, ela foi tão dramática. A Raíssa disse assim: o título poderia ser A Mudança de uma Decisão. Nada de Olha. tartaruga no título. A gente já fica ali querendo saber qual Sim, seria. muito criativo, olha só, né? Muito bem, foi a Raíssa. mudança de uma decisão vem bem a calhar com o que a aluninha lá do começo disse, né? De ter um ensinamento, né? A mudança de decisão. Isso tem tudo a ver com a mãe, né? Isso aí. Muito bem, gostei muito, hein? Vamos lá, gostaram da aula de hoje? Que tal uma atividade para você compartilhar, então, com o seu professor e os seus colegas? O que você vai fazer? Nós vimos que o texto estava em terceira pessoa. Você vai passar esse texto para primeira pessoa. Você vai recontar isso, né? Então, reconte em primeira pessoa a história que você ouviu hoje. Detalhe, você será a tartaruga. Eita, eu vou ser uma tartaruga? E eu vou ter Vamos que contar com a visão da tartaruga? Com a visão da tartaruga. Ah, que legal. E agora a gente acaba indo para uma figura de linguagem aí, para personificação, hein? Muito bem. Nós vamos dar voz à tartaruga. Isso aí. O conto pode fazer isso, não pode? Pode, no conto Conto pode. pode. Pode ser real, pode ser fictício. Isso. Então a gente pode fazer. E você pode ser o personagem que você quiser também. Use a sua criatividade. E se você vai recontar, você pode incluir outras personagens. Com certeza, outros animais epicenos. Vamos já Sim. treinar nos substantivos aí, não? Ok? Até a próxima. Um beijo. A gente se vê de novo na terça-feira. Gente, muito obrigada a vocês, alunos, professores que nos acompanharam nessa manhã. Bom final de semana para vocês.